Amém? Continua então nesse tema, que é gerando sua própria identidade em Deus. E o texto base que eu tenho usado aqui é Daniel 11:32, a parte B, que diz: mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Amém? Vou repetir. Mas o povo, quantos aqui é povo de Deus? Todos vocês fazem parte, é o povo que conhece o seu Deus. Quem conhece a Deus de verdade aqui? Então vai acontecer alguma coisa, se tornará forte e fará proezas. Amém? Queridos, hoje eu quero falar de um personagem, porque gerando essa própria identidade em Deus. E quando nós descobrimos essa identidade em Deus, nós fazemos tudo para agradar a Ele, e nada se torna mais pesado na nossa vida. Eu quero falar de Moisés hoje, tá? Eu não escrevi tantas coisas assim de Moisés aqui, só foi a respeito dessa identidade. Quando nós descobrimos a nossa identidade em Deus, quem nós somos em Deus. Eu fui chamado para quê? Para fazer o quê? Para cumprir qual tipo de propósito? Quando nós entendemos isso na nossa vida, seja ela ministerial, seja na nossa vida familiar, seja na nossa vida secular, no seu trabalho, o porquê você foi chamado, qual é o propósito de Deus na sua vida, nada mais se torna pesado em você, irmãos. É isso que nós precisamos entender. Então nós começamos a fazer tudo com alegria. Nada é pesado na nossa vida. Então tudo se torna mais fácil quando nós descobrimos o propósito de Deus na nossa vida. E quando essa identidade ela é gerada em nós. E quando nós geramos essa identidade em Deus. Amém? Porque nós somos pequenos cristos, não é isso? Quando falamos somos cristãos, significa que nós somos pequenos cristos. Então nós estamos crescendo até chegar à estatura da plenitude de Cristo. O caráter de Cristo estar em nós, desenvolver o caráter de Cristo em nós a cada dia. Porque o próprio Jesus, o Cristo, ele veio a essa terra para cumprir um propósito. Quando falamos de propósito, entendemos a identidade em nós. Eu tenho uma identidade, eu tenho um propósito e eu preciso cumprir esse propósito, porque eu tenho uma identidade. Amém? A identidade é quem você é. As pessoas olham para você e sabem quem você é. Então, pelas suas vestes, pelo seu comportamento, por aquilo que você tem. Então, que a primeira identidade que nós temos é o nosso nome. Você leva um nome. Quando você nasce com uma identidade. Mas quando é gerada a identidade de Deus em nós, então há uma marca diferente na nossa vida. Os pais biológicos, eles dão nome, eles dão uma identidade, eles sonham com algo para a sua vida. Então quando é dado um nome, o nome é gerado uma identidade na sua vida. Todos os homens, biblicamente olhando e vendo o nome que é dado às pessoas que nasciam, era para dar uma identidade, um destino a essas pessoas. Os dias de hoje, claro que mudaram, ainda são muitas pessoas que acham nomes bonitos, e aí fala, vou dar esse nome ao meu filho. Mas quando você está dando um nome, você está dando uma identidade. Amém? Se alguns nomes de criança falar, é rebelde, é arteiro, faz isso porque tem esse nome. Já ouviram isso? Não? Na verdade, às vezes é a identidade que é dado à criança, mas quando nós nascemos de novo em Cristo Jesus, então começa a ser gerado em nós uma identidade do próprio Deus. Porque quando Ele criou o homem, Ele deu um nome, sim ou não? E chamou o homem, Adão, que é humanidade, o pai de toda a humanidade. A Eva, quem deu nome a Eva não foi Deus, foi o Adão que deu nome a Eva, mãe de todos os viventes. Então o nome, ele dá um destino, ele é uma identidade. Talvez nós recebemos um nome lá atrás, mas quando nós viemos a Cristo Jesus, então é gerado em nós uma nova identidade.
E a Bíblia diz que lá no céu nós teremos um novo nome, porque é uma nova identidade, aquilo que Deus projetou para a nossa vida. Então em Cristo Jesus nós nos tornamos nova criação, não nova criatura. Algumas versões são nova criatura, mas o correto é nova criação, ou seja, fomos criados de novo, com uma nova identidade, com uma nova característica. Somos novas pessoas em Cristo Jesus, nos tornamos novos, significa as coisas velhas já se passaram e tudo se torna novo. Então não podemos voltar às práticas antigas, precisamos seguir um novo caminho, um novo projeto, porque nós nascemos de novo, somos uma nova criação. Amém? Então nós temos uma nova família, pertencemos à família de Deus. E todos os planos de Deus vão se cumprir quando nós andarmos corretamente no caminho dele. Amém? Então essa é a identidade que nós temos que ter. Quando nós descobrirmos isso, você fala, por que eu nasci? Muitas pessoas que não sabem por que nasceu, está com dúvida em todas as coisas. Por que tudo isso acontece na minha vida? Dúvidas, o que eu vou fazer? Dúvidas. Pessoas estão perdidas nos dias de hoje, não sabe qual é o seu propósito, não sabe por que nasceu, não sabe o que vai ser. Nos estudos estão totalmente desalinhados, não sabe o que quer. Começa uma coisa, vou fazer uma faculdade disso, chega no meio do caminho, muda de ideia. Isso aqui é o melhor, o mercado está melhor hoje. Não é isso, irmãos. Você tem que entender o seu chamado, a característica, a identidade que você tem, porque você foi chamado para quê? Se você ama pessoas, ama crianças, você vê claramente na vida dessa pessoa que ela está se projetando para cuidar de outras pessoas, se tornar até mesmo um professor ou uma professora. Não importa o quanto vai ganhar, mas o importante é como você vai executar isso com amor. Porque não adianta você ganhar bem e não ter amor naquilo que faz. Então cada um tem um chamado específico, e quem tem uma sensibilidade do Espírito começa a detectar isso na vida de algumas pessoas e olhar, você foi chamado para isso. Amém ou amém? Então é isso que nós precisamos, resgatar essa nova identidade em Deus. Fui chamado para quê? Para ganhar dinheiro. Então a pessoa busca essas coisas, busca estudar para isso, a ter uma boa faculdade, um bom trabalho, só para se enriquecer e ganhar muito dinheiro, mas às vezes não é feliz no que faz. Então o grande segredo de uma grande prosperidade é você ser feliz e estar pleno em Deus e administrar bem aquilo que Deus te dá. Amém? Então nós precisamos desenvolver isso. Eu sei que no nosso meio aqui tem muitas pessoas que estão perdidas ainda, mas o Senhor vai te realinhar. Talvez fui chamado, o que eu vou ser, o que eu vou fazer. Você tem que traçar um objetivo, e você tem que buscar isso. Eu busquei várias coisas na minha vida, e hoje um dia eu entendi, quando a mensagem entrou no meu coração, e eu entendi que Deus estava me chamando para tempo integral e coração integral, isso queimava todos os dias na minha vida, e todas as coisas começaram a dar errado na minha vida, porque eu entendia que Deus tinha um plano para a minha vida, de ser tempo integral e coração integral na obra. Então tudo muda, amém? Porque às vezes nós buscamos resultados e não alcançamos os resultados. E Deus não trabalha por resultado, Deus trabalha por medida. Só você sabe, né, pastora? Deus não trabalha por resultados, Deus trabalha por medidas. Com Deus tem que ser perfeito. Fala, Deus é exigente? É exigente. E se você não fazer como Deus quer, vai dar errado. E a culpa não é dele, porque ele colocou o projeto na sua mão. Por que Deus trabalha por medida? Porque quando ele dá o projeto para Noé da arca, ele dá medida. E o Noé tem que cumprir o quê? Medida. Não estou me preocupando com o resultado, eu tenho que cumprir a medida que Deus está dando na minha mão. No Moisés é a mesma coisa, dá o tabernáculo. E o tabernáculo Deus dá o quê? Medidas, e nós precisamos cumprir as medidas.
Ezequiel 47, que fala das águas, é isso? Que Ezequiel tem a visão de caminhar nas águas, não sobre as águas, mas dentro das águas. Deus está trabalhando como ali? Por medidas, porque 1000 côvados, então tem que caminhar 1000 côvados. Isso é medida, não está preocupado com o resultado. Quando Deus diz a Josué: vocês vão atravessar o Jordão, a arca vai estar na frente, e o povo vai ficar 1000 côvados atrás. Deus está trabalhando por medidas. E Efésios 4,13 diz o quê? Que nós temos que chegar à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Não é resultado, é medida. E medida é alinhamento. Medida tem que ser algo concreto, irmãos. Medida é medida. Se você errar em medida, não vai dar certo. Por isso, para muitas pessoas, coisas não estão dando certo. Estou fazendo certo. Você pensa que está, mas não está seguindo as medidas de Deus. E nós precisamos aplicar as medidas de Deus na nossa vida, porque Deus é organizado. Diga comigo: Deus é organizado. Jesus nos ensina a ser organizado também, amém? Deus está nos reorganizando nesses dias através do Espírito Santo, e muitas vezes fazendo você parar tudo na sua vida para se reorganizar e começar a colocar todas as coisas no devido lugar. Jesus também ensinou sobre isso, quando ele fala, quando for construir uma torre, o que Jesus fala? Calcule, faça cálculos, para que você não comece um projeto e pare no meio do caminho. Por que muitas pessoas começam algo na vida dela e param no meio do caminho? Porque não fez planejamento. Deus é um Deus planejado, Deus é um Deus organizado. Jesus falou: antes de construir a torre, se organize, faça planejamento, veja se você vai conseguir chegar até o final. Aí você fala: não, com Deus é na fé, querido. É na fé, mas eu preciso me organizar. A fé, o que é a fé? A fé eu preciso ver para crer? Não, eu preciso crer para ver. Mas se você tem o Jesus disse: se organize, para que você não pare no meio do caminho. Pare de bater a cabeça, irmão. A culpa não é de Deus, porque você não tem se organizado, você não tem planejado a sua vida. Você começa uma coisa, para, começa outra, para. Aí você fala: Deus, por que não está dando certo? A culpa é de quem? Deus está tentando mostrar para você: a culpa é sua, porque eu ensino tudo através da palavra, e você não se organiza para fazer aquilo que eu já ensinei. Amém? Então tem coisas que Deus não tem nada a ver. Ele não tem nada a ver mesmo. Ele só nos dá liberdade. Você tem a total liberdade. Amém, irmãos? Antes de Deus construir tudo, criar o céu e a terra, Ele se organizou. Já estava dentro dele tudo que Ele ia fazer. Então nós não podemos fazer as coisas de Deus, principalmente a obra de Deus, relaxadamente, de qualquer maneira, de qualquer forma, desorganizado. Não, a gente tem que organizar a nossa vida, sim. A sua vida secular, o seu trabalho, a sua casa, a sua família, é tudo feito com organização, porque Deus é organizado. Não faz de qualquer maneira. Então quando vai fazer, já está pronto. Com Deus é assim. Uou! Então quando você for começar alguma coisa, já está tudo pronto. Já aconteceu. Isso é fé. Então você só libera porque já aconteceu. Você tem a certeza, você tem a convicção. Deus já te deu tudo. Deus já deu todos os recursos que você precisa. E mais uma coisa: Deus não trabalha com um plano B, só existe um plano A para Deus. Você tem que aprender a trabalhar só com um plano, que é o plano perfeito, é o plano de Deus, não existe erro. Aí você começa uma coisa e diz: eu tenho que ter um plano B no meio do caminho. Com Deus não existe um plano B no meio do caminho, porque o plano A de Deus sempre foi Jesus. O plano A de Deus sempre foi o Cordeiro de Deus, que desde a fundação do século ou do mundo, ele já foi morto. Então já existia o plano A e não era o plano B. Amém? Jesus nunca foi o plano B de Deus. Jesus sempre foi o plano A de Deus. Amém, irmãos? A Bíblia diz o quê? Antes da fundação do mundo, o Cordeiro já foi
emolado. Está falando de quem? Jesus. Não que ele foi morto lá, ele morreria um dia. Então esse é o plano A de Deus. Não existe plano B, na nossa vida não pode ter plano B. Ou eu confio, ou eu não confio. Amém? Então a confiança total em Deus é tirar as suas mãos e deixar Deus colocar as mãos dele. É difícil assim, não é? É difícil deixar Deus colocar as mãos nas suas coisas. É difícil deixar Deus administrar a sua vida. Aí você diz: Deus faz parte da minha vida, seja o meu sócio, aí você dá 50% para ele? Não. Não dá, irmãos. Então são tudo coisinhas, ou seja, jargões que algumas pessoas aprendeu a falar, e fala coisas e não cumpre com o Senhor. Então a gente precisa entender algumas coisas, e o importante dela é entender essa identidade que nós temos em Deus. Introduzir agora entre Moisés. Qual foi o chamado específico de Moisés? Alguém sabe? Qual foi o chamado específico de Moisés? Que momento ele entendeu isso? Em qual momento da vida dele caiu a ficha? Agora eu sei porque eu nasci. Eu sei qual foi o chamado específico de Deus na minha vida. Então, a partir desse momento que eu entendi o chamado específico de Deus, o Moisés começou a cumprir esse propósito de Deus. Amém? Então, o chamado de Moisés foi para tirar o povo de Israel do Egito. Ele entendeu que ele foi chamado para isso. O maior plano de Deus na vida dele, desde que ele nasceu, irmãos. Desde que Moisés nasceu, esse foi o plano de Deus. Amém? Então antes que você nascesse, Deus já tinha um propósito, um plano na sua vida. Quando você estava sendo gerado no ventre da sua mãe, Deus já tinha um plano perfeito para a sua vida. Mas você tem que descobrir isso. Em que momento você descobre isso? Então Moisés, toda a trajetória dele, nasceu em um momento delicado, um momento difícil, onde estavam matando todas as crianças no Egito, porque segundo Flávio José houve uma profecia de alguém ali, que nasceria alguém do povo hebreu, que tomaria o trono de Faraó. Faz sentido com Jesus, com o que Herodes fez? A mesma coisa. Herodes mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos de idade, porque também houve uma liberação, vamos dizer, uma profecia daqueles magos, que passaram e disseram: está nascendo um rei, um novo rei virá. Então ele se enfureceu, falou: então vamos matar todas as crianças abaixo de 2 anos de idade, para que não se cumpra essa profecia. Quantos comigo, diga amém. Então dentro da história do Egito havia também essa profecia. O povo estava crescendo sim, mas o medo de Faraó era o quê? Perder o trono. E Moisés, ele nasce nesse período, todos conhecem a história, não vou entrar nesse quesito aqui. Ele é criado, formado na casa de Faraó, conhecendo toda a ciência do Egito. Foi em guerras, em batalhas, era o sucessor de Faraó. Foi preparado para isso, amém? Mas ele foi preparado por quem? Pelos homens. Os homens estavam preparando ele para isso, e o plano de Deus não era isso para Moisés. Às vezes os homens querem preparar você e para alguma coisa aqui nessa terra, e Deus tem outro plano na sua vida. Todos nós passamos por isso. Alguém olha para nós e diz: você vai ser, e às vezes você não é. Eu desde criança, alguém dizia: você vai ser um grande jogador, você vai ser isso, e aquilo nasceu dentro de mim. Os homens tentaram me projetar e não deu certo, porque esse não era o plano de Deus. Na vida do Moisés foi assim: você vai ser o sucessor de Faraó, nós vamos preparar você, você vai estudar toda a ciência, você vai conhecer tudo, e no tempo oportuno você vai sentar nesse trono. Mas não deu certo, irmãos, porque era o plano dos homens. Os homens também fazem planos e projetos para a sua vida.
Os homens olham para você e tentam promover você alguma coisa, mas o plano de Deus é completamente diferente. E às vezes demora para nós aprendermos. E Moisés não foi o que os homens planejaram para ele. Com 40 anos ele tem que fugir do Egito, sair daquele lugar. Foi para um deserto, para um lugar solitário, para um lugar onde ninguém conhecia ele. Então Moisés tem que passar por um processo de uma desconstrução na vida dele, porque em 40 anos tudo aquilo que foi gerado dentro dele, toda a capacidade que ele recebeu em ciência, em estudos, em habilidades, em guerras, em batalhas, em administração, então Deus saca ele do Egito. Ele vai para um deserto, onde ele tem que ser desconstruído de tudo aquilo que ele aprendeu em 40 anos. É fácil isso? Recomeçar a vida dele. Recomeçar a vida dele agora de um homem que poderia ser o rei do Egito um dia, passou a ser um simples pastor de ovelhas. Sabe que é fácil para a vida de um ser humano isso? Ele ter tudo, acesso a um palácio, a guerras, a batalhas, a estratégias, a ter tudo do bom e do melhor, riquezas, e de repente ele ser escondido por Deus e começar a ser desconstruído na vida dele tudo aquilo que ele aprendeu. Não é fácil, irmãos. Mas o Moisés, com 80 anos de idade, ele entendeu o chamado dele. Amém? Quantos comigo diga amém? Eu não sei quanto tempo você está na caminhada, na trajetória, ou tentando algumas coisas na sua vida, ou projetando algumas coisas, e o tempo para que Moisés entendesse tudo isso foi um tempo de 80 anos. Quando ele completou 80 anos de idade, então Deus fala com ele. E há uma resistência quando Deus está falando com o homem. Quando alguém te faz uma proposta, você é claro e específico no que eu estou dizendo. Quando alguém do mundo aqui, terreno, pessoas, homens, ser humano, ele te faz uma proposta aqui nessa terra, rapidamente você aceita a proposta dessas pessoas. Mas quando Deus ele faz uma proposta para você, Deus chama você para o novo e fala que vai fazer algumas coisas na sua vida, você resiste o que Deus está falando. Amém? Se alguém, um homem, faz uma proposta para você que vai levar você a algum lugar e vai te dar alguma coisa, muitas pessoas aceitam a proposta do homem, sim ou não? Mas veja bem, Deus também está fazendo uma proposta para Moisés. Deus ele sinaliza algo, e nós entendemos que o chamado de Moisés é através de uma movimentação, de um mover, de um sobrenatural. Moisés estava acostumado há 40 anos naquele deserto e ver a sarça pegar fogo, amém, irmãos? Ele estava acostumado com isso, porque isso era normal no deserto, uma sarça pegar fogo, porque era muito quente no deserto. Às vezes havia o contato da sarça com as pedras, e pela a quentura daquele lugar, a temperatura altíssima, então a sarça pegava fogo, era uma coisa natural, amém? E Moisés estava acostumado a ver tudo isso. Então Deus usa o mesmo mecanismo, a mesma forma de uma sarça pegar fogo, mas de uma forma diferente e sobrenatural. Nós temos que entender as movimentações de Deus, as sinalizações de Deus na nossa vida. Porque às vezes você está acostumado a ver algumas coisas todos os dias acontecer. Ela vai acontecer, mas de uma forma sobrenatural que vai fazer nós pararmos. Porque quando as coisas se tornam normal na nossa vida e comum na nossa vida, você vai ver coisas e vai continuar a sua caminhada normal, porque ela acontece todos os dias. Mas naquele dia a sarça estava pegando fogo. Como eu disse, ele estava acostumado a ver a sarça se queimando no deserto. Mas o que chamou a atenção do Moisés foi que o fogo não consumia a sarça, comum para os homens,
Mas algo sobrenatural faz você parar, analisar a sua vida e falar: opa, eu tenho que sair desse lugar. Eu preciso subir alguns degraus na minha vida. Eu preciso ir até aquele lugar e ver a realidade do que está acontecendo. Queridos, me entenda, Deus está nos chamando a um novo nível, a um novo tempo. Você está acostumado a ver coisas na sua vida, mas vai chegar um momento que Deus vai parar você. E você, nesse momento que Deus parar, você vai ter que ir até Ele. Deixar algumas rotinas da sua vida para ir até Ele, para ouvir o que Ele tem para você. Porque a rotina normal da nossa vida não deixa nós pararmos para ouvir a voz de Deus. A rotina normal da nossa vida de todos os dias, aquilo que nós fazemos, ou cultuamos, ou vamos à igreja, ou adoramos ao Senhor, ou tenho o meu trabalho, todos os dias eu pratico e faço as mesmas coisas, ela se torna comum na sua vida e não faz você parar para ouvir a voz de Deus. E o Moisés teve que parar tudo naquele dia, e ele teve que subir alguns níveis na vida dele. Amém? Então, quando você para tudo na sua vida, isso é uma palavra profética para vocês, para todos nós aqui. Quando você para tudo na sua vida, Deus está procurando chamar a sua atenção. Amém? Eu vou repetir, Deus está procurando chamar a sua atenção. Diz: para, olha para mim, eu estou aqui te esperando. Eu quero falar com você. Eu quero falar primeiro a respeito de você. Eu quero falar por que você foi chamado, qual é o propósito específico na sua vida. Querido, na rotina da nossa vida nós nunca vamos descobrir quem nós somos em Deus. Na correria da vida no dia de hoje, você vai ver sarça pegando fogo todos os dias. E para você se tornou normal, pessoas brigando, pessoas discutindo no trabalho, reuniões, batendo boca, isso, aquilo, você discutindo com funcionários. Se tornou normal para você, uma rotina normal da vida. E Deus está dizendo que Ele vai te parar, porque Ele quer falar com você. Ele quer mostrar a sua verdadeira identidade, porque você nasceu e quem você é nele. E para isso você tem que parar tudo e começar a subir alguns níveis na sua vida e chegar ao lugar de Deus, ao monte de Deus, para parar e mostrar a Ele a sua fraqueza e falar das suas desculpas, mas não vai convencer a Deus, porque nós somos muito bons para dar desculpas. Nós somos muito bons quando Deus nos chama e quer algo mais da nossa vida, nós damos desculpa para Deus. Aí o Moisés sobe e Deus fala o que para ele? Tira a sandália dos seus pés, Moisés, porque o lugar que você está, santo és. Então tenha reverência, porque a partir de hoje a sua vida vai mudar. Amém? Aí Deus fala de planos, Deus fala de projetos, Deus fala que Ele é a pessoa escolhida. Olha o que Deus diz: eu ouvi o clamor do meu povo. Quando o clamor do povo chega até Deus, claro que todas as orações Deus ouve, mas há um momento específico que Deus vai começar a agir e trabalhar. Quando a oração daquele povo chegou, Deus escolhe uma pessoa para trazer uma movimentação diferente. Amém? Deus então escolhe o Moisés e diz: você foi escolhido. Nas minhas palavras, no meu entendimento, no contexto geral e de toda a história, eu entendo, é como se Deus estivesse falando assim a ele: desde o ventre eu te escolhi, Moisés. Os homens tentaram te projetar para outras coisas, mas eu tinha um outro projeto na sua vida. Amém? E para nós entendermos os planos de Deus na nossa vida, nós temos que parar tudo, irmãos. Eu posso dar desculpa para Deus, você pode dar desculpa para Deus, mas Ele sempre vai te convencer. Você nunca vai ganhar de Deus. Você nunca vai ganhar de Deus. Algumas coisas Ele vai brincar com você, vai deixar fazer de conta que você está ganhando, como Jacó e o próprio Deus, que lutou toda a noite. Que o hino diz que Jacó lutou com o anjo e prevaleceu. Ninguém ganha de Deus. Esse anjo é a teofania, o próprio Jesus.
Quando a Bíblia está dizendo o anjo do Senhor, nós entendemos que a teofania significa até o Deus, fania, aparição, o próprio Deus aparecendo. Ninguém ganha de Deus, Ele deixa você vencer algumas coisas, mas você nunca vai ganhar de Deus. Até que Deus tocou na coxa do Jacó e mudou a vida dele, e nunca mais aquele homem andou normalmente, amém? Isso que Deus faz na vida de pessoas. Quando você tem um verdadeiro encontro com Deus, nunca mais você vai andar na sua direção, mas na direção de Deus. Nunca mais você vai andar da mesma maneira, vai ter uma marca de Deus na sua vida, e alguém vai perceber e vai perguntar algo para você: por que você está dessa maneira? Porque Deus tocou na minha vida. O Jacó andou o resto da vida dele, e alguém dizia: Jacó ou Israel, por que você manqueja assim? E a resposta dele para as pessoas era: um dia eu tive um encontro com Deus, e Ele tocou na minha coxa. Nunca mais a sua vida é a mesma, a direção é totalmente ao contrário da ótica humana, daquilo que você pensa, daquilo que você planejou para a sua vida, irmãos. O Paulo, quando ele teve um encontro com Jesus, o que aconteceu na vida dele? Cego, ficou cego, 3 dias cego, não enxergou mais. Significa o que? A partir de hoje eu não consigo andar mais pela minha própria perna, eu preciso de alguém que me guie, que me oriente, que me leve a algum lugar. E quem levou Paulo na rua direita foi quem? Foi alguém que teve que levar ele, um homem que perseguia a igreja, um homem que matava a igreja, um homem que tinha fúria de destruir a igreja. Mas o dia que ele teve um encontro com Jesus, os olhos deles foram fechados, ele ficou cego, e agora ele precisava ser guiado por alguém, ouvir uma voz e alguém levá-lo. E as escamas dos olhos caem, e significa uma nova visão. E qual sempre foi a mensagem de Paulo? Eu tive um encontro com Jesus, a minha vida nunca mais foi a mesma, houve uma mudança radical. É isso que acontece, irmãos, esse encontro verdadeiro com Deus, a sua vida transforma. Nunca mais você é o mesmo. Moisés tem um encontro, e a desculpa dele com Deus é o quê? Eu não sou capaz, eu não sei falar. Desculpa, porque ele foi estudado no Egito, ele conhecia toda a ciência do Egito, ele sabia entrar e sair no Egito, ele sabia toda a linguagem. Moisés conhecia sobre estratégias de guerra e de batalha. Há uma história que o Egito estava perdendo a uma nação, e Moisés foi e venceu essa guerra, essa batalha. Isso vai se encontrar em histórias. Flávio Joséfo fala sobre isso. Então é uma desculpa que o homem dá para Deus. É muito mais fácil você aceitar as propostas dos homens terrenos do que a proposta de Deus quando Ele vem falar alguma coisa para você. Porque quando os homens prometem alguma coisa para você aqui na terra, você aceita pelo valor que Ele está dizendo a você que vai te dar, ou quanto você vai ganhar. Então você vai em busca de resultados que os homens estão te prometendo. Deus também fez promessa, só que a promessa de Deus se cumpre. Deus também fez promessas a Abraão, não disse: sai da sua terra, da sua parentela, porque de ti farei uma grande nação, você será um homem próspero, abençoado, todas as terras você vai conquistar. Então Deus também faz proposta de riquezas ao homem, entregar e dar algo na mão dos homens. Mas é muito difícil as pessoas aceitarem a proposta de Deus. Amém? Quando Ele chama Moisés, Ele diz o que? Ele faz proposta de benefícios, de riqueza, de prosperidade? Faz. Ele diz: olha, Moisés, eu vou sacar e tirar o meu povo do Egito, você é a pessoa escolhida, e eu vou levar eles. E o Moisés estava incluído nisso. Espera aí, Deus está falando comigo, entenda, Deus está falando comigo, eu vou ser o resgatador deste povo. E Deus está dizendo: levarei meu povo a uma terra
que mana leite e mana mel. Significa o que? Uma terra de prosperidade, onde vocês vão destruir todos os Eus lá, Eteus, Filisteus, Eus, todos os nomes. Então Deus está fazendo uma promessa, e a promessa de Deus é o que? É dar. E isso é uma proposta de quem? É uma proposta de Deus ao homem. Ele seria o canal, ele resgataria este povo, levaria uma mensagem de Deus até o Egito e arrancaria este povo da escravidão do Egito. E Deus levaria este povo a uma terra frutífera, uma terra que manava leite e mel, significa muita riqueza, muita prosperidade. Então, e Moisés disse: eu estou dentro. Mas ele resistiu, disse: Senhor, não sou eu a pessoa certa. Eu tenho a boca, a língua pesada. Em algumas versões, até no original do hebraico, sim, está relacionado a ser gago. Mas me entendo, Moisés foi treinado para ser um grande homem. Ele foi treinado para ser o líder de uma nação. E agora Deus está fazendo uma proposta a ele, ele está negando, ele está rejeitando, ele está resistindo à proposta de Deus. Aí Deus tem que fazer o que para convencer o homem? Dar alguns sinais a ele. O homem às vezes precisa de alguns sinais de Deus. Aí Deus diz: joga o cajado no chão, transforma em cobra, em serpente, coloca a mão no seu peito, e ela ficou leprosa, e assim voltou tudo ao normal. E aí o Moisés entendeu: então tá bom, eu vou cumprir o propósito, mas eu falaria em nome de quem? Sempre o questionamento do homem, sempre a dúvida do coração do homem, porque é mais fácil você confiar em homens do que em Deus. E você fala que tem fé, você fala que ama Deus. É a realidade, verdade, irmãos. Vocês confiam mais em homens do que em Deus. O salmista diz: uns confiam em cavalos, outros confiam em carros. O que mais? Nós confiamos em quem? No Deus Todo-Poderoso. Então nós precisamos o quê? Passar a confiar em Deus. Talvez a sua confiança está em coisas terrenas, em homens, em pessoas, em coisas que você adquire. A sua confiança está naquilo que você tem. E nós precisamos nos mover de uma forma diferente. Moisés então aceitou. De tanto Deus insistir, ele aceitou. Quantas vezes alguém pregou a palavra, insistiu com você, está insistindo com você, fala: Jesus te ama, Jesus te quer, Ele tem uma obra na sua vida, e você está resistindo? É assim ou não é? Ou todos vocês se converteram rapidamente, alguém liberou uma palavra e você veio para Cristo, abriu o coração, se batizou e já foi a melhor pessoa? Não! Nós resistimos à voz de Deus, irmãos. Nós resistimos o chamado de Deus na nossa vida dia a dia. Quando Deus começou a falar comigo, eu resisti, você resistiu, todos vocês que estão aqui sempre resistiram ao chamado de Deus. Sim ou não? Mas quando nós vamos para o Senhor, ou quando Ele nos chamou e nós aceitamos isso, então nós precisamos entender: agora é um novo tempo na minha vida. Moisés entendeu: então é isso que Deus tem para mim. Deus me chamou para ser o resgatador, para tirar o povo do Egito, então eu vou fazer isso. Então ele foi com uma certeza e a convicção. A partir dos 80 anos de idade da vida dele, quando ele sai do deserto, quando ele deixa de pastorear as ovelhas, ele vai agora com um novo projeto de vida. O novo projeto de vida dele era dedicar a vida dele a Deus e as pessoas que ele ia resgatar, porque ele ia conduzir uma grande multidão, ele ia conduzir um povo até uma terra. Isso foi o plano que ele entendeu. Então Moisés, ele conduz o povo. Eu não vou falar dos sinais, não vou falar do Egito. A única coisa que eu quero aqui abrir um parênteses é dizer que Moisés, ele precisava do nome de um Deus para ir no Egito. E Deus disse o que para ele? Porque Moisés diz: o que eu vou falar? Em nome de quem eu vou falar?
Porque o Egito estava acostumado com o nome de deuses que era respeitado no Egito. E Moisés, com toda a prática dele de 40 anos vivendo ali, conhecendo toda a estratégia, ciência e cultura egípcia, ele precisava ir debaixo de um nome. E aí ele pergunta a Deus: eu vou no nome de quem? O que eu vou dizer? O que eu vou falar? Quem o Senhor é? Moisés diz o quê? Diga ao povo que eu sou. Eu sou o que sou e pronto, acabou. Não tem um nome, diga ao povo que eu sou. Eu sou o Deus que criou todas as coisas, eu serei o que serei. O significado do verbo no hebraico significa isso. Diga ao meu povo que eu serei o que serei. Então não precisa de nome, precisa carregar alguma coisa na sua vida. E Moisés passou a carregar então. Ele resgata o povo. Vou correr aqui, que só falta 10 minutos para eu concluir a mensagem. O interessante nessa mensagem, querido, é que quando o homem ele entende o propósito de Deus, ele cumpre fielmente o plano de Deus. Ele entendeu que era isso. Então, por 40 anos, ele dedicou a vida dele a esse povo. Viveu num deserto por 40 anos. Dedicou a vida dele para conduzir esse povo. Cumpriu o plano e o propósito dele. O plano é o quê? Conduzir o povo até a Canaã. Ele chegou até ali. Eu vou concluir essa mensagem em Deuteronômio capítulo 3, verso 23 ao 28. Porque o Moisés, ele conduziu o povo até a entrada da terra prometida, mas ele não entrou. É difícil, irmão, você receber uma mensagem, Deus fala com você e você não fazer parte daquilo. Isso deve doer muito, machucar muitas pessoas. E o Moisés, ele dedicou toda a vida dele, os 40 anos da vida dele, ele dedicou para o povo. Ele fez coisas porque às vezes ele acabou ouvindo muita voz do povo. Então, não dê muito ouvido ao que o povo fala. Dê ouvido àquilo que Deus fala. Porque o homem que dá muito ouvido ao que o povo fala, ele toma decisões segundo a vontade do povo e não a vontade de Deus. Então nós precisamos nos reconectar com isso, a passar a ouvir mais a voz de Deus. Porque quando você começa a ouvir pessoas, você quer agradar pessoas, e você tem que agradar a Deus. Moisés começou a ouvir muitas pessoas, até que alguém chegou até ele um dia: Jetro, isso está errado, sua administração está errada, você não tem tempo para isso. Você está se esgotando, você está deixando a sua casa, deixando a sua família, você fica o dia inteiro dando ouvido às pessoas. Então escolha homens capacitados para te ajudar. E o Moisés então aplica isso na vida dele, mas mesmo assim ele teve duas falhas na vida dele, que nós entendemos que o impediu de entrar na terra prometida. Porque uma delas Deus disse: toca na rocha, e o Moisés foi lá e feriu a rocha. A rocha representa quem? Cristo, Jesus. Por que ele feriu a rocha? Porque ouvia muito o que as pessoas diziam. E não era um grupinho de pessoas ou pastoreando uma igreja de 100, 200 membros, 500 membros, ou 1000 ou 2000. Havia 3 milhões de pessoas ali no ouvido de Moisés. Então a partir do momento que o homem começa a ouvir mais a voz de pessoas e deixa de ouvir a voz de Deus, ele vai querer agradar pessoas e acaba desagradando a Deus. Então por isso que é importante o lugar secreto, ou antes de tomar alguma decisão na nossa vida, é ouvir o que Deus tem. E não fazer coisa. Se eu for ouvir aqui uma igreja pequena que eu pastoreio: ô irmão, que cor você quer que pinte a parede? Alguns vão dizer rosa, outro branco, outro preto, outro cinza. Então uma decisão sempre está na mão de um líder. Ele carrega essa responsabilidade. E aí o Moisés ouve um, ouve outro, ouve uma coisa aqui, outra ali. O cara está estressado, esgotado, não aguenta mais ouvir o povo. Ele vai lá então e fere a rocha. Agora ele chega até a entrada da porta. Deus ele mostra para o Moisés: Moisés, sobe aí no monte.
olha a terra, Moisés, que eu prometi a você 40 anos atrás. Olha tudo, Moisés. Está vendo? Estou vendo, Senhor. A minha promessa está se cumprindo, mas você não vai entrar nela. É difícil isso, irmãos. É difícil você participar, você lutar, você dar o seu melhor, mas no momento de você comer o filé mignon, porque até aquele momento Moisés tinha comido só o osso, né? Como diz o jargão por aí, que as pessoas dizem que come o osso, na hora do filé mignon você fica de fora. Foi mais ou menos isso que aconteceu com Moisés. Na visão humana é isso, comeu o osso, mas na nossa visão de Deus, ele comeu o maná, que é Cristo Jesus, o pão vivo que descia do céu todos os dias. Ele foi alimentado por Deus por 40 anos da comida do céu, e no momento de comer a comida da terra, Deus não permitiu ele entrar. Mas ele queria entrar, ele desejou entrar, ele implora e pede a Deus, ele implora. Deuteronômio capítulo 3, verso 23 ao 28 diz: naquela ocasião implorei ao Senhor. Deuteronômio é a Hadevarim, que é as palavras, Moisés lembrando tudo que passaram no deserto. Eles estão prestes a entrar na terra prometida. E o Moisés está dizendo essa palavra ao povo, dizendo: ó, eu implorei a Deus para entrar, mas ele disse não por causa de vocês. Com Deus não adianta espernear, irmão, não adianta implorar. Quando ele fala, ele não volta atrás da palavra. Jamais Deus vai voltar atrás da palavra dele. Você pode implorar, você pode fazer jejuns, pode fazer um monte de coisa. O que está decidido por Deus já está e pronto, acabou. Você teria misericórdia do Moisés por toda a história, sim ou não? Eu, como homem, deixaria o Moisés entrar naquela terra, Jader, por toda a história que ele fez, por tudo que ele fez pelo povo, por toda a trajetória dele. Mas eu sou humano, eu sou homem, eu tenho um coração carnal. E Deus estava dizendo mais ou menos assim: Moisés, o lugar que eu vou te levar, isso é minha conjectura, minha fala, o meu pensamento, sem ferir o texto bíblico, conjecturando tudo isso. É como se Deus estivesse dizendo: a terra é boa, não é? Mas eu vou te levar para um lugar melhor do que esse. A nova Canaã, Moisés, é muito melhor do que a Canaã terrena. A Canaã celestial, Moisés, não tem choro, não tem reclamação, não tem pessoas se criticando, não tem cansaço. Moisés, lá é melhor. Mas o coração do homem, ele quer a terra. O coração do homem implora para viver mais aqui nessa terra. Mas o que Deus tinha para Moisés concluiu, pronto, acabou. Você chegou até aqui, o resgatador chegou na porta, chegou na cara do gol, você tem que tocar para outra, né, Miguel? Deixa ele que seja exaltado, deixa ele que faça o gol. E Moisés fez assim, ele chegou na cara do gol, a hora dele só colocar para dentro e sair para o abraço e ganhar o prêmio de melhor, daquele que foi o cara, ele tem que parar a bola, rolar para Josué e falar: Josué, a minha parte eu fiz, agora é com você. Meus irmãos, não importa o que nós passamos, não importa quem vai ser melhor do que nós, o importante é nós cumprirmos o plano e o projeto de Deus. Moisés continua dizendo, a oração que ele fez foi assim: ó soberano Senhor, tu começaste a mostrar a teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Que Deus existe no céu, na terra, que possa realizar as tuas obras e os teus feitos poderosos. Deixa-me, eu te suplico, e ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa e o Líbano. Todavia, por causa de vocês, Moisés está dizendo claramente ao povo: por causa de vocês,
por causa da rebeldia de vocês, porque eu dei ouvido a vocês. Ele continua dizendo: o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Basta. Olha o que Deus disse para Moisés, mais ou menos assim, ó, não tocamos mais nesse assunto. Sabe quando seu filho vai até você: pai, deixa eu fazer isso, pai, deixa eu fazer isso, por favor, deixa eu ir em tal lugar. Aí você diz o quê? Não tocamos mais nesse assunto. Não é não, não vai. Né, Julia? Não é não, não vai. Basta. Deus disse para Moisés: basta. Não me fale mais sobre isso. Deus é bom, Deus é justo, Deus é amoroso, Deus é tardio em irar-se, mas ao culpado não tem por inocente. Deus é tudo de bom, mas Deus, o que mais nos chama a atenção é a justiça de Deus. Ele é justo. Aí Deus diz assim para ele: não falamos mais nesse assunto. Pronto, acabou. E aí Deus diz para Moisés: suba ao ponto mais alto do Pisga e olhe para o oeste, para o norte, para o sul, para o leste. Veja a terra com os seus próprios olhos, pois você não atravessará o Jordão. Meu Deus, é fácil isso? Claro que não. Olha o que Deus continua dizendo para Moisés: portanto, dê ordens a Josué, fortaleçam, encoraje-o. Falando isso para Josué, para Moisés fazer a Josué, porque será ele que atravessará a frente deste povo. Ele lhes repartirá por herança a terra que você apenas verá. Gente, não é fácil. Porque nós temos que entender que Deus sempre tem o melhor para a nossa vida, e que eu tenho que aceitar os planos e os projetos de Deus para a minha vida. Eu preciso somente cumprir isso. E o Moisés, ele fez isso. Colocou alguém à frente dele. Ele só conduziu. Ele deixou fácil. Ele só abriu o caminho. O projeto dele foi trazer Deus para a terra, que é a palavra de Deus, as leis de Deus. Quando Moisés traz a lei, quando Moisés traz a palavra, é como se está trazendo a vontade de Deus para as pessoas. E aí, na hora dele desfrutar, Deus diz: você não, a próxima geração, o seu tempo deu até aqui, e não falamos mais nesse assunto. Você só vai ver, contemple, veja, mas é Ele. É Ele. Você tem que ser humilde para transicionar pessoas para ser melhor do que você. Entender o plano de Deus para transicionar pessoas, dizer: para Ele vai ser mais fácil. Eu falo sobre isso na semana que vem. Oremos a Deus. Pai, eu te agradeço. Vamos colocar em pé. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre, meu Deus. Aprenda a vencer as guerras, irmãos. As guerras se venciam em adoração, dizendo: tu és bom e a sua misericórdia dura para sempre. As misericórdias de Deus, ela não tem fim. Novas são a cada manhã. Pai, eu oro e peço para que o teu Espírito Santo toque nas mentes e nos corações essa noite, para que todas essas pessoas que nos ouviram aqui nesse templo, que nos ouviram também através da rede social, entenda o plano perfeito do Senhor.
que eles entendam quem eles são no Senhor, que seja gerado nesses dias uma nova identidade no Senhor, para que todos nós como igreja possamos cumprir o propósito que é do Senhor, Pai. Desperta pessoas aqui, pessoas que estão perdidas, pessoas que não sabem os planos, aquilo que eles vão fazer ou tomar decisões na vida deles. Então, Espírito Santo, coloca essa certeza, que eles entendam o chamado, que eles entendam as áreas específicas que eles foram chamados para fazer alguma coisa, em áreas, em locais, Senhor, nessas 7 esferas, Senhor, da sociedade, que nós precisamos também de homens e de mulheres de Deus, cheias do Teu Espírito Santo, que execute com excelência os trabalhos, sejam na escola, na educação, na cultura, na rede social, Senhor, em todas as áreas, na política, Senhor, que essas esferas sejam alcançadas e o Teu povo, o povo que chama pelo Teu nome, o povo que conhece ao Senhor, como é esse texto que nós temos lido todos os domingos, que o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Eu quero declarar nessa noite, a igreja tomando essas 7 esferas da sociedade, meu Deus, homens e mulheres que entendam o chamado, ou seja, em uma sala de aula, aplicando, Senhor, as aulas, oh meu Deus, usa essas pessoas, como nós temos nessa casa, pessoas, professores, ó Pai, que aplicam, Senhor, dentro das salas de aula, as didáticas, mas que eles carreguem a Tua presença, que eles mudem esses ambientes, que as aulas dessas pessoas, ó Pai, da NET, da Levinélia, Senhor, que são professoras, Senhor, em áreas, que o Senhor use essas pessoas, Pai, em nome de Jesus, na área da educação, que a Tua igreja, ela se aproprie desses lugares, meu Deus, que eles sejam colocados nesses lugares para influenciar, para mudar ambientes, para mudar a atmosfera, para mudar a mentalidade, para trazer o Teu reino à terra, sem nenhuma palavra, mas com a postura dessas pessoas, elas preguem pelo seu comportamento, Pai, em nome de Jesus. Senhor, na cultura, na música, como nós temos o Aleph aqui, Senhor, que acabou de concluir um conservatório, meu Deus, 5, 6 anos estudando, Senhor, que ele seja um canal, um instrumento, e atinja essas esferas da sociedade, da cultura, da música, para que esses lugares sejam transformados, os ambientes sejam transformados, meu Deus. Usa o Guilherme, Pai, na fisioterapia, na medicina, o lugar que ele estudou, e hoje o Senhor colocou nesses lugares, ó Pai, para atender pessoas, mas que ele mude esses ambientes, a atmosfera seja mudada, Pai, através do Teu povo. Essas esferas políticas, Senhor, como nós temos o prefeito, nós temos o Paulinho como vereador, o Miguel como prefeito, Senhor, pessoas que agem, a Regiane, Senhor, usa eles, muda, esses ambientes sejam transformados, e a Tua igreja tome o lugar devido dela, as esferas que o mundo tem, Senhor, se apropriado. Uramaia sou. Que a visão política seja transformada e mudada, de uma sociedade melhor, de uma civilização melhor, de os recursos aplicados de maneira certa. Eu declaro que essas esferas sejam tomadas pela Tua igreja, pelo Teu povo, que os recursos venham, que essa cidade seja transformada, a atmosfera dela seja mudada e transformada, porque nós temos um cristão, Senhor, que o Senhor colocou naquela cadeira no executivo, temos o legislativo dessa cidade, temos homens, Senhor, muda, os empresários, Senhor, que têm acesso a pessoas, usa eles, meu Deus, usa eles, meu Pai. Eu declaro em nome de Jesus, que você vai entender o seu chamado, o lugar que você está hoje,
O lugar que você está hoje é o lugar que Deus te colocou para você glorificar ao nome dEle, para você concluir um projeto que é dEle. O projeto que Deus tem no lugar onde você está vai ser concluído, porque Ele tem esse propósito. E você somente foi lançado nesse lugar. O Ramandayasu Alamantorocobadarache. Há pessoas que estão sendo preparadas também neste ambiente, que na hora certa o Senhor vai te tirar como um pai, como Ele tem os filhos simbolizando flechas dentro de uma aljava, que chegará o seu momento que essa flecha será sacada da aljava e Ele vai te lançar para um destino, para que você conclua o plano e o propósito dEle. Não será mais a sua vontade, mas será a vontade dEle. Não será mais o seu plano, mas será o plano dEle. Tudo será para a honra e glória do nome dEle. Tudo que você fizer é o nome dEle que vai ser glorificado. A sua empresa irá prosperar, mas é o nome dEle que será glorificado. Ambientes serão transformados e a igreja entrará nessas esferas da sociedade. Assim eu declaro, Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, este novo tempo. Levante a sua mão, querido. Eu só libero essa palavra e encerro. Não diga não a Deus. Pare de dizer não para Ele. Pare de inventar desculpas. Eu declaro que a partir de hoje você descobre a sua verdadeira identidade em Deus. A sua mente e o seu coração é transformado hoje. Alguma coisa diferente vai começar a acontecer na sua vida. Virá uma capacidade de Deus sobre você a partir de hoje. Você vai começar a fazer coisas que você jamais imaginou fazer. Você vai começar a falar coisas que você jamais imaginou falar. Deus te dará uma capacidade extraordinária a partir de hoje. Uma sabedoria que vem do alto céu.